Pessoal, esse é o resumo da aula no Centro de Mídia do dia 22/6. Lembrando que qualquer outra dúvida que fique sobre o tema, antes ou depois de realizar as atividades, vocês devem utilizar os horários de aula para tirar essas dúvidas. O tema da aula é o Egito Antigo e a habilidade trabalhada é analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas, relacionando-os às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. A gente vai analisar esses processos de formação histórica no Egito Antigo. Uma informação aí relevante para a gente refletir é: o Egito está situado no norte da África, Essa informação ela pode parecer óbvia, mas nem sempre as pessoas têm essa informação, do Egito ser uma região africana. Isso se deve muito ao às próprias ideologias racistas, que são desenvolvidas no século XIX e que acabam por criar um embranquecimento, digamos assim, da civilização egípcia. Depois eu vou disponibilizar um link para vocês de um texto, quem quiser aprofundar os conhecimentos sobre isso, ok? As pirâmides são símbolos da servidão e da crença na vida após a morte, Isso já foi trabalhado na aula anterior, só relembrando aí. E aí os ciclos da chuva, no Rio Nilo. Então, se a gente analisar aí, a gente tem períodos de maior seca e período das cheias. E aí uma informação importante aí do lado é: durante as cheias, os trabalhadores eram deslocados para outras tarefas, Então, no período da cheia dos rios, não tinha nem como plantar, nem como colher. Nesse período, esses trabalhadores eram deslocados para essas outras tarefas, como, por exemplo, a construção das pirâmides, Obras públicas aí. A periodização histórica do Egito Antigo, está dividida entre o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Aí, entre esses períodos, a gente tem o que a gente chama de períodos intermediários, Esses períodos são marcados por revoltas populares, invasões e descentralização do poder. Então, nesses períodos, por exemplo, o Egito não tinha um faraó, não tinha um poder centralizado. Aí, em 3100, antes da Era Comum, a gente tem a unificação do Egito, pelo Menes, que é o primeiro faraó, também foi trabalhado na aula passada. E em 525, antes da Era Comum, a conquista do Império Egípcio pelos persas, ok? A sociedade egípcia, aí dividida em pirâmide, Então, lá no topo da pirâmide a gente tem o faraó, depois vizir, sacerdotes, artesãos e na base da pirâmide os camponeses e os escravizados. A gente vai analisar esses grupos sociais aí, O faraó era o chefe político, Lembrando que, além de ser um chefe político, ele era visto como Deus. Aqui entra a questão da teocracia, que também já falamos na aula anterior. O vizir, que está logo abaixo ali, do faraó. O braço direito do faraó, os sacerdotes também, na mesma etapa aí do vizir. Parte da produção era entregue pela população como oferenda para os deuses, Então, parte do que os camponeses produziam eram entregues como forma de oferenda. E os sacerdotes eram responsáveis, por essas oferendas que eram entregues. E os escribas, eles controlavam o recolhimento de impostos, controlavam também o armazenamento. Então, por exemplo, em anos em que as cheias não fossem suficientes, e não tivesse, por exemplo, uma boa colheita, eles tinham produtos armazenados para não passar pela fome, E aí uma informação: quanto mais na base da pirâmide, quanto mais lá embaixo na pirâmide, menos direitos e menos privilégios, Como era o caso aqui dos camponeses e dos escravizados. Os servos, eles eram camponeses que, se não tivessem como pagar os seus impostos, podiam ser escravizados por um período de tempo. Então, lembrando que o servo ele é diferente do escravo, porque apesar de, boa parte da produção não ficar com ele, uma parte fica, E o escravizado ele não tem nenhuma forma de pagamento. Mas esses servos, caso eles não tivessem, a colheita não foi boa, eles não tivessem como pagar os seus impostos ali, eles podiam se tornar escravos por um período. E outra forma de ser escravizado eram os prisioneiros de guerra, que se tornavam escravos. E aí, uma informação relevante aí: a escravidão desse contexto, na antiguidade, ela é diferente da escravidão moderna. Por quê?
poderia se sair da condição de escravo, né? Então, por exemplo, um camponês que se tornasse escravo por não pagar a dívida, depois de um período em que ele quitasse ali a dívida, ele deixava de ser escravo, né? A escravidão moderna, e quando a gente fala de escravidão moderna, a gente está falando, por exemplo, a gente está falando da escravidão dos negros, né? No Brasil aqui, por exemplo, não se podia sair da condição de escravo, né? Você nascia na condição de escravo e ali você permanecia. E o mais importante, a escravidão antiga, ela não é definida pela etnia, né? Na escravidão moderna, o que precisava para você ser escravo? Você ser negro, né? Então, você nasceu no Brasil colonial, por exemplo, como negro, isso já era o suficiente para te tornar escravo. A sua própria etnia, né, já definia que você era escravo, né? E todas as teorias racistas que são criadas em torno disso. A escrita, tá? A gente tem 3 formas de escritas no Egito Antigo. A primeira delas é o hieróglifo, que são caracteres, né? Que são desenhos, na verdade, de animais, de plantas, partes do corpo e objetos. Essa era a forma de se comunicar. E aí, uma comparação para a gente fazer, hoje, de certa forma, a gente usa símbolos também como forma de comunicação, né? Quando lá nas redes sociais a gente usa os emojis, às vezes só com o emoji você consegue passar uma ideia, né? Sem precisar usar letras de fato. Depois do hieróglifo, a gente tem aí o hierático, né? Que é uma forma um pouco mais simples de se escrever, né? Ao contrário aqui do hieróglifo, que são os desenhos, né, mais complicados de fazer, aqui a gente tem uma simplificação e era utilizado pelos escribas, né? Aí vocês têm um exemplo. E o demótico, que era uma forma ainda mais simplificada, né, que por isso espalhou-se rapidamente por todo o Egito. Agora entrando na questão da mitologia egípcia, né? A gente tem aí 3 deuses egípcios, né? O Osíris, que é o primeiro rei egípcio, ele representa a fertilidade e a prosperidade, tá ligado à agricultura. Ele é assassinado e tem o trono dele roubado, né, pelo irmão. Nesse momento em que ele é assassinado, a Ísis, que representa a chuva, que era esposa do Osíris, ela chora a morte dele, né, e consegue reconstituir o esposo dela com quem ela tem um filho, que é o Horus, né, que é considerado o deus dos vivos. Retoma o trono para o seu pai, concluindo a sua ressurreição, tá? Então, esses 3 aqui. E na sequência aqui, a gente tem a imagem, né, do Anubis, da Ísis, Horus, Osíris e Aminute. Osíris, a cor verde significava a fertilidade do solo, então se a gente analisar aqui, né, a cor da pele do Osíris é verde. E por quê, né, que representava a fertilidade do solo? Voltando aqui, né, estava ligado à agricultura. Osíris era um deus ligado à agricultura, então por isso a cor verde representando a fertilidade do solo. Horus representa a unificação do Egito, né, então a gente tem aqui a imagem de Horus. Anubis, deus dos mortos. E se a gente voltar aqui na última deusa, ó, a gente tem o quê? Misto de 3 animais ferozes, devoradores de gente, né? A imagem aqui não tá muito das melhores, mas tem um misto de 3 animais ferozes. E aí a gente tem uma característica, né, de alguns desses deuses egípcios aqui, ó, que eles possuíam partes do corpo em forma de animais, meio humanos e meio animais, ok? A vida após a morte, né? Como é que funcionava essa ideia aí? No tribunal de Osíris, o coração era pesado, né? Numa balança. A pessoa que morria, o coração era pesado ali numa balança. Para saber se era digno da vida após a morte. Se o coração fosse mais leve que a pluma de um pássaro, tinha o direito, né? A vida após a morte. Caso fosse mais pesado, o deus Anubis levaria para ser devorado. Tá? E aí, se a gente está falando de mitologia, né? O que são mitos? São histórias, né, criadas para explicar fenômenos como a morte ou fenômenos naturais, né? Como a chuva, a própria relação disso com a agricultura, né? E aí entra a mitologia, né? Que não é exclusividade egípcia.